pessoal, eu sou a professora Erlene Brito, certo? Professora do primeiro ano A e B e do segundo ano C integral. Bem, nossa aula é voltada para o primeiro ano A e B, né? E para os outros primeiros anos, né? Qualquer dúvida vocês vão poder falar diretamente com os professores de vocês, né? Então, o nosso conteúdo é organização e apresentação de dados, certo? Como o próprio nome já diz, você vai organizar os dados de uma pesquisa e depois você vai representar, vai mostrar como é que ficou, vai apresentar esses dados, né? Então é o seguinte, onde é que a gente usa isso? A gente usa isso na questão do censo demográfico, do IBGE, certo? São levantadas algumas questões, né? São algumas perguntas que são fundamentais para descobrir o perfil da população, descobrir o que aquela população precisa, descobrir se cabe ou não colocar empresas, determinado tipo de empresa naquele lugar, se está faltando emprego para as pessoas, né? Então, tudo isso você vai poder fazer, vai poder saber de acordo com as perguntas que forem criadas, de acordo com a organização dos dados que você tem, né? E como o próprio nome já diz, a apresentação, a representação desses dados. Você vai ter que mostrar esses dados de alguma forma, certo? Há várias maneiras de mostrar, né? Só que as maneiras mais usadas e mais rápidas, né? Porque não tomam muito espaço e são mais rápidas até para entender, é a questão das tabelas e dos gráficos, certo? Então, digamos que eu tenho aqui um exemplozinho para dar para vocês. Por exemplo, uma pesquisa feita com as turmas de primeiro ano da Escola Ezequiel de Souza Brito a respeito da modalidade de aulas quanto ao sistema híbridos, presencial ou remoto. Levando-se em conta que são 6 turmas de primeiro ano, com 35 alunos cada. Pensando em um resultado mais rápido, foram investigados 15 alunos de cada turma, de cada sala. E o resultado dessa pesquisa deverá ser apresentado em tabela e gráfico. Então, bem, veja que nós tomamos aqui como exemplo a questão das turmas de primeiro ano. Quantas turmas são de primeiro ano? As turmas mencionadas aqui nesse exemplo. São 6 turmas de primeiro ano. Quantos alunos tem em cada turma? 35 alunos. Então, 6 vezes 35 dá 210, certo? Mas foram pesquisados quantos? Foram entrevistados quantos? Né? Apenas 15 alunos de cada turma. Então, 15 vezes 6, 90. Então, apenas 90 alunos foram ouvidos, foram entrevistados. Nesse caso aí, a entrevista foi feita com a população, com todos os alunos, ou apenas com a amostra, né? Ou seja, com uma quantidade de alunos daqueles primeiros anos, para representá-los, certo? Então, nesse caso, foi feito com a amostra. A gente não usou todos os 210 alunos, a gente não ouviu os 210, ouviu-se apenas 90, certo? Bem, aí diz que a população são todos os alunos do primeiro ano da Escola Ezequiel e a amostra são apenas os 15 alunos de cada turma, que dão um total de 90 alunos. Para que esse resultado dessa pesquisa seja divulgado, se faz necessário conhecer alguns critérios matemáticos, como no caso a razão e a proporção. O que vem ser a razão? A razão nada mais é do que a divisão entre dois números, ou quociente, como você quiser chamar, certo? Digamos que nós tenhamos um número A dividido por um número B. Quando se trata de fração de razão, a gente lê que A está para B, certo? E o que é a proporção? A proporção, ela é a igualdade entre essas duas razões, né? Digamos que A está para B igual a C está para D. Então, nós temos ali duas razões, certo? E a igualdade entre elas, você está comparando uma e a outra. E vai ser proporcional quando você multiplicar o produto do meio pelos extremos e os resultados derem iguais, certo? Bem, aqui nós temos o quê? Temos um exemplo que foi dado no livro de vocês, na página 16. Na página 16 do livro de vocês, nós temos a questão 11, que fala de uma empresa, né? Que uma empresa de confecção está querendo, tipo,
abrir essa empresa num determinado lugar, né? E que esse local, ele tem 125 mil habitantes, certo? Então, para se saber se realmente vai funcionar ou não essa empresa nesse lugar, foi entrevistado um número X de pessoas. Só que foram entrevistadas 800 pessoas dessa região, certo? Então, na letra A, pergunta: qual é o tamanho da população da pesquisa? Como a gente viu, a população é o todo, certo? Então, são 125 mil habitantes. Mas, quantas pessoas foram entrevistadas, certo? Que no caso aqui está perguntando qual é o tamanho da amostra. A amostra foram só essas pessoas que foram ouvidas, que foram entrevistadas. Então, no caso, são apenas 800 pessoas. Aí a letra C. A letra C, ela diz que é para você listar 4 possíveis variáveis que possam ser objeto dessa pesquisa. Então, quando se trata de pesquisa, e no caso aqui, né, a empresa é de confecção, o que é que a gente tem numa confecção? O estilo de roupa que a pessoa gosta, a cor, o modelo, né, o tamanho, certo? O tipo de marca, né? Então, são as modalidades, né? São o que você pode listar, são as variáveis, nesse caso aqui. Já na questão 12, pede para você classificar as variáveis como quantitativa ou qualitativa, né? O que são as variáveis, primeiramente? As variáveis são todas aquelas características que você quer saber, certo? Dependendo da pesquisa que você está fazendo. Nesse caso aqui da questão do livro, se você está falando de confecções, né? Você está tratando de variáveis de um determinado tipo, cor, tamanho, essas coisas assim. Mas quando você fala de qualquer outra pesquisa, o que são as variáveis? Por exemplo, uma variável ela pode ser a cor do cabelo de uma pessoa, a cor do olho, o tamanho daquela pessoa, né, a altura no caso, quanto que aquela pessoa mede, se aquela pessoa tem filhos, né? Então tudo isso são variáveis, certo? Só que as variáveis, elas podem ser quantitativas e qualitativas. As quantitativas, como o próprio nome já diz, elas podem ser medidas, né? E essas quantitativas, elas se subdividem em discreta e contínua. Discreta é quando o resultado é um número exato, tipo a quantidade de filhos que uma pessoa tem. Uma pessoa não pode ter 2,5 filhos, né? 2 filhos e 65. A pessoa vai ter 2 filhos ou 3 filhos, é um número real, um número inteiro, certo? Exato. Então, aí no caso é variável quantitativa discreta. Quantitativa contínua é quando você tem um número que ele não necessariamente ele vai estar fechado, ele vai estar exato. Por exemplo, o peso de uma pessoa, né? 65 kg, 900 gramas. A altura de uma pessoa, 1 metro e digamos que 90, né? Então, ela não é um número exato. Então, é uma quantidade, é uma variável quantitativa contínua, certo? E a variável qualitativa? A variável qualitativa, ela se refere, como o nome já diz, à qualidade, né? Por exemplo, a cor do olho, a cor do cabelo, né? Como é que eu posso dizer mais? De uma pessoa. Essa daí, no caso, ela é o tipo de cabelo, se o cabelo é liso, se o cabelo é ondulado, né? Então, isso aí são características. É a qualitativa nominal. Quando eu falo em quantitativa ordinal, como o próprio nome já diz, ela prevê que exista uma ordem, certo? Tipo assim, qual o grau de escolaridade de determinada pessoa, né? Aquela pessoa ela pode estar no primeiro ano do ensino médio, no segundo, no terceiro, ela pode estar no fundamental, ela pode estar no ensino médio, ela pode estar no nível superior, né? Então requer uma ordem, certo? Então aquilo que requer uma ordem, ela é uma quantitativa qualitativa ordinal, certo? Bem, a respeito de que mais que eu posso representar para vocês. A gente já viu as variáveis, certo? Mas a gente vê também que nas tabelas, os valores, as respostas que são dadas, elas podem ser representadas ou em forma de números decimais, ou em forma de porcentagem, ou ainda em forma de fração, certo? Por exemplo,
Aqui no caso, a gente tinha, no exemplo que eu dei para vocês dos alunos do primeiro ano, a gente tinha um total de 90 pessoas. Digamos que dessas 90 pessoas que foram entrevistadas, certo? 20 delas optassem pelo estilo de aula normal, presencial, né? Então, seria 20 no total de 90. Então, 20 sobre 90. Esses 20 sobre 90 representam quanto por cento, certo? Ou então, 20 sobre 90 é quanto em número decimal, certo? Então, você teria que tá fazendo essas continhas. Então, aí a necessidade de você trabalhar a razão, né, a proporção, para você colocar o resultado nessas tabelas, certo? E você vai representar isso na tabela e no gráfico, que pode ser gráfico de coluna, gráfico de linha, gráfico de setores, né, que é o que a gente costuma chamar gráfico de pizza. Então, são as maneiras como você pode mostrar o resultado da sua pesquisa, certo? Então, na página 16, você tem ainda as questões, a questão 11 a 12, que no caso a 12, a gente vai voltar para ela aqui, é a respeito das variáveis, né? Que diz assim, letra A, número de respostas certas de uma prova. Se a pessoa fez uma determinada prova e a pessoa teve um número considerável de respostas, quantas questões a pessoa acertou, né? Você não vai acertar 2 respostas e meia, 3 respostas e 75 centésimos, não. Você vai acertar 1, 2, 3, 4 questões, ou 9, 10 questões, certo? Então, ali é uma quantidade exata de questões que você acerta, certo? Então, ali no caso, ela é quantitativa, você está quantificando quantas questões. E você está dizendo uma quantidade exata, certo? Então, ela é discreta, certo? Na letra B diz assim, procedência dos estudantes de uma universidade. Procedência dos estudantes de uma universidade. Então, se os alunos são de uma universidade, esses alunos que estão na universidade, a procedência deles, de onde foi que eles vieram, como é que eles são, né? São qualitativas, né? Não é uma coisa que indique uma ordem. Eles estão na universidade, mas é a procedência deles, como é que eles são, certo? Então, lá vai ser uma qualitativa nominal, no caso, né? A pessoa vai poder ser alta, baixa, morena, vai poder ser clara, vai poder ser loura, vai poder ter os olhos azuis, vai poder ter o cabelo grande ou curto, né? Então, aí na letra C, opinião das pessoas sobre o serviço público. A opinião das pessoas sobre o serviço público. Como é que é o serviço público? O serviço público pode ser medido, né? Não dá para ser medido. Como é que vai ser a opinião dessa pessoa com relação a esse serviço público? Vai ser um serviço bom? Vai ser um serviço regular? Vai ser um serviço ruim? Né? Como é que a pessoa julga esse serviço público? Né? Então, também, como é a opinião dessa pessoa, né, também é nominal, qualitativa nominal. Bem, na letra D, níveis de poluição do ar na cidade. Então, os níveis de poluição do ar da cidade. Como é que pode ser o nível de poluição no ar dessa cidade? Se a gente está falando em nível de poluição, ele pode ser um nível baixo, um nível médio ou um nível avançado, né, de poluição. Então, dá para ordenar? Dá. Tem uma ordem aí, né? Então, no caso, é qualitativa mais ordinal, certo? Vamos ver aqui. A necessidade da organização dos dados. Como a gente falou no início, existe uma necessidade. Você não vai fazer uma pesquisa só por fazer, não é verdade? Bem, se eu quero montar um negócio, se eu quero abrir uma fábrica de sapatos, eu vou ter que investigar naquela região onde eu quero abrir aquela fábrica de sapatos, né?
se lá realmente as pessoas gostam de comprar sapatos, se lá eu vou ter que analisar o preço, eu vou ter que analisar o tamanho, eu vou ter que analisar o estilo, né, o tipo de calçado que a pessoa gosta, né? Eu vou ter que analisar a cor, certo? Para ver se realmente funciona. Teria como eu pegar e comprar botas para neve, né? Botas para se usar na neve, para um lugar quente como aqui no Piauí? Vai adiantar? Não vai, né? Então, eu tenho que investigar para saber se realmente aquele tipo de produto eu vou poder vender naquele local. Então, há toda uma necessidade de eu investigar, de eu pesquisar, de eu saber, de eu me informar para saber se eu vou conseguir ou não montar aquela empresa naquele determinado lugar. Então, por isso a importância, né, da organização dos dados. Tudo que eu quero saber, eu tenho que primeiro organizar, eu tenho que primeiro saber o que é que eu vou querer saber dos outros, certo? Por exemplo, com relação a escolas, né? Com relação a escolas, eu posso fazer o quê? Eu posso saber que tipo de alunos vão para aquela escola, né? Eu posso saber qual é o nível que precisa de escola naquele local, naquela região, né? Digamos que em determinada região tenha muitas crianças, então eu não vou botar lá uma escola de nível médio, eu vou botar uma escola de fundamental, que tenha crianças, certo? Então, eu tenho que saber organizar os meus dados para eu saber o que é que eu vou querer, certo? Então, daí a função desse trabalho de organização e apresentação dos dados, certo? Para aí agora.